Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é uma book tag, que é book tag de livros curtinhos. Eu vi essa book tag lá no canal do Check-in Literário, né? Na verdade eu vi em outro canal, só que aí eu vi que a book tag original é dele. Então eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, né, do vídeo pra vocês acessarem lá também, né, e darem uma força lá no vídeo dele também. Dois recadinhos bem rápidos aqui antes do vídeo começar. Talvez a cor do vídeo dê uma alternada, né, durante o processo do vídeo inteiro, porque minha cortina é rosa e tem muito sol batendo de frente pra onde eu tô, né, que tem uma janela na minha frente. Então, eu deixei ela fechada, só que pode ser que por causa disso dê uma alternada na cor do vídeo, então eu peço pra vocês relevarem isso, né. E eu estou de jaqueta jeans, então talvez os botões da jaqueta também façam um pouco de barulho. Mas eu acho que não vai ser tão chato assim os barulhos. Acho que dá pra aguentar. Ah, e não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo, né? Pra dar uma forcinha, já deixem aqui no comecinho do vídeo já, que o vídeo, eu garanto pra vocês, vai estar muito legal. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, né? Nesse botãozinho aqui embaixo, que se ele tiver vermelho significa que vocês não são inscritos e não se inscrevam ali. É uma coisinha bem rapidinha, mas que pra mim faz um efeito gigantesco. Também não esqueçam de comentar, né, sugestões de próximas book tags que vocês queiram ver aqui no canal, porque eu não conheço tantas book tags, né, eu tô dando uma pesquisada sobre algumas, mas eu queria, né, uma ajudinha de vocês nisso, e compartilhe com os amigos de vocês também para eles poderem conhecer o canal. A primeira pergunta é o menor livro da sua estante. E o menor livro da minha estante que eu tenho é Quando o Amor Bate a Porta, que ele é uma coletânea de contos e crônicas, e ele tem, se eu não me engano, umas 40 páginas. Deixa eu conferir aqui. Tem 40 páginas. Então, esse é o menor livro da minha estante em quesito páginas. Eu também tenho um que é menor em tamanho, só que eu não tenho ele aqui, mas é uma edição de bolso da Revolução dos Bichos. Mas esses são os melhores livros da minha estante. Menores. Ó, tanto que dá pra ver que ele é bem fininho. Então, são aqueles livrinhos rápidos de ler, né? A próxima pergunta é: um livro que mesmo pequeno te deu ressaca literária? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu nunca tive muitas ressacas literárias, tipo, na minha vida de leitora. Mas um livro que me deu uma ressaca, que eu li lá no ensino médio, no terceirão, foi Capitães de Areia. Tipo, eu li esse livro, só que ele me deu uma ressaca literária muito grande. Eu não tenho certeza quantas páginas ele tem, eu não me lembro. Mas não foi uma história que funcionou pra mim, sabe? Então foi um livro que, mesmo pequeno, me deu uma ressaca literária. Um livro pequeno que desgraçou a sua mente. Um livro pequeno que desgraçou a minha mente foi Flores pra Orgenon. Esse livro conta a história do Charlie, né, que é uma pessoa que tem se eu não me engano, é deficiência de intelecto, algo assim. Eu não vou saber explicar direitinho pra vocês, porque eu não quero falar nada errado, assim, né. Mas ele é um livro extremamente interessante, ele é todo escrito em formato de relatórios, que o Charlie mesmo faz, né, que ele se propõe a fazer uma cirurgia pra aumentar o QI dele. Então, tipo, ele é um livro extremamente interessante, assim. Nossa, ele é muito interessante e ao mesmo tempo muito triste. Em todo o livro, eu tava com o coração assim na mão, sabe? E quando eu terminei a leitura, eu fiquei com o coração muito apertado. Eu chorei horrores com o final desse livro, então, assim, ele desgraçou minha cabeça. O livro é excelente, mas me desgraçou. A próxima pergunta é um livro pequeno, mas que merecia mais páginas. E assim, muitos livros que eu li que são menores, eu sinto que eles finalizaram a história muito bem. Então eu fiquei pensando assim, que livro que eu posso botar nessa pergunta? E aí eu me lembrei de o conto de de Jogada Desastrosa, na verdade, que é Natal Desastroso, que conta a história da Fanny e do Hunter depois do livro Jogada Desastrosa. Então é um conto de Natal depois de um tempo já que eles já estão casados. E assim, eu gostei tanto de ler Jogada Desastrosa. A Fanny e o Hunter são dois personagens maravilhosos. Principalmente a Fanny, que ela é um desastre de ser humano, ela vive caindo e se estabelando em tudo quanto é lugar. Então assim, me identifiquei levemente, porque eu também sou um ser humano levemente destabanada, mas enfim. Então assim, eu queria muito mais ver esse casal, eu queria poder ver mais momentos deles. Tanto que o conto, né, veio, assim, a pedido de muitas pessoas. Achei maravilhoso, adorei rir altos com esse conto, que é extremamente excelente. Mas eu queria um pouquinho mais de Fanny e Hunter, assim, eu sou apaixonada nesse casal, então eu queria ver um pouquinho mais deles. O próximo livro é um livro que mesmo pequeno foi difícil de entender. E um que foi difícil de entender foi Incógnita, que é uma história que eu gostei muito, né? Tem uma resenha, inclusive, lá no meu Instagram sobre esse livro. Mas ele foi difícil de entender em alguns momentos. Eu sentia que a história era um pouco confusa, assim. Então, foi difícil conseguir
me adaptar com a história e com o estilo de escrita da autora. Então, um livro pequeno, porque ele é uma história muito longa, acho que ele tem no máximo umas 200 páginas. Só que foi um pouco complicado pra eu entender porque eu sentia que às vezes eu não conseguia me conectar com os personagens. Enfim, foi realmente uma incógnita. A sexta pergunta é: o menor livro do seu autor favorito? E aí eu coloquei duas opções para essa pergunta porque, né, duas coisas que encaixam. A minha autora favorita no momento, apesar de eu não ter lido muitos livros dela, é Taylor Jenkins, né? E o menor livro dela que eu tenho aqui é Days Jones and the Six, que foi o primeiro livro dela, inclusive, que eu li. E eu sou completamente apaixonada por essa história. Ela foi uma das minhas leituras favoritas de 2022. Então, assim, né, que conta a história da Daisy e da banda, né, que são os The Six. E é um livro maravilhoso. Eu já fiz vídeos falando sobre esse livro porque eu gosto muito dessa história. E no momento, até os últimos livros que eu li dela, que foram 2 no caso, né, que foi esse e Em Outra Vida Talvez, ela tá se tornando a minha autora favorita. Eu quero ler mais livros da autora, inclusive. Se vocês já leram livros dela, me recomendem qual deve ser a próxima leitura, né, pra me ajudar a escolher, porque tem tanto livro. Mas eu acho que é esse, levando em consideração a minha autora favorita. E uma que não é a minha autora favorita, mas eu gosto muito da série e já li muitos livros, é Apaixonados, né, que é da saga Fallen. Assim, ele é um livro bem curtinho. Ele não tem muitas páginas, eu não tenho certeza quantas páginas faltam, mas conta algumas histórias inéditas da saga Fallen, que eu gostei bastante do livro, inclusive. E eu acho que é isso, né? Tipo, é um livro curtinho, não é da minha autora favorita, mas eu tenho muitos livros dela. E eu não queria, tipo, meio que roubar porque minha autora favorita, mas eu só tenho 2 livros. Aí eu acho que esse encaixa bem também nessa pergunta. A sétima pergunta é, e eu estou olhando pra baixo porque eu estou lendo num bloquinho de papel, mas enfim, o menor livro de não ficção da sua estante. E o menor livro de não ficção da minha estante, que inclusive não tenho tantos de não ficção, grande parte são tudo ficções, mas é o Diário de Anne Frank, que conta a história da Anne Frank, né, quando ela foi um pouco antes dela ir pro campo de concentração, e depois a história dela, né. O livro, obviamente, não tem um final, porque ela morre antes de, né, completar o diário dela, digamos assim. Mas é um livro extremamente interessante, é uma recomendação que eu faço pra todo mundo. Leiam esse livro, é muito interessante. É muito importante pra entender o Holocausto, né, do lado das pessoas que passaram por isso, dos judeus e tudo. Então, é uma leitura que eu acho que deveria ser obrigatória. E é o menor livro de não ficção que eu tenho na minha estante, né? Ele não tem muitas páginas. A próxima pergunta é: o menor livro de uma série ou coleção? O menor livro de uma série, sem repetir os livros, é 4, né, que é da série Divergente, que conta a história do 4, né, do Tobias. E então ele é um livro bem curtinho, acho que ele tem umas 200 e... eu vou conferir certinho. 260 páginas, então, tipo assim, é um livro curtinho, ó. E agora, repetindo, mas que também é um livro menor da série ou saga que eu tenho aqui na minha estante, é Apaixonados, que eu mostrei pra vocês ainda há pouco, que também é, né, o menor livro. Ele é menor do que 4, né, em quesito páginas. Então, esse é o menor livro de séries. Mas eu não queria repetir, né, eu repeti, mas não queria repetir tanto assim, então por isso botei esse daí também pra vocês. A nona pergunta é: um livro pequeno que inspirou uma série ou um filme? Eu coloquei 2, um que inspirou uma série e um que inspirou um filme. O livro menor aqui que eu tenho que inspirou uma série é Heartstopper, que é uma série que eu acho que, se eu não me engano, foi adaptada pra Netflix, né? Então, eu só li os 2 primeiros livros ainda, mas eu sei que tem mais temporadas. Eu ainda não assisti Heartstopper, inclusive, porque eu não quero pegar spoiler de nenhum livro, porque eu não tenho certeza quantos livros você precisa ler pra chegar na primeira temporada, porque eu não quero pegar spoiler das histórias. Mas ele é um livro bem curtinho. Ele parece um livro muito grande, mas ele é um quadrinho, né? Então, tipo, muitas páginas, né? Tem desenhos bem grandes. E ele tem 200 e... eu tenho que conferir, porque, nossa, tem umas 260 páginas, podemos dizer assim. Então, é um livro bem curtinho. E um livro que inspirou um filme é Pequeno Príncipe, que eu sou completamente apaixonada por esse livro. Ele mora dentro do meu coração. O filme eu não gosto tanto. Eu assisti o filme de Pequeno Príncipe. Não achei que foi muito a vibe do livro, assim. Mas é um livro que, né, foi inspirado em um filme.
Na verdade, um filme que foi inspirado no livro. Mas, enfim, esse também é menorzinho. Pequeno Príncipe acho que não chega nem a 100 páginas, de tão pequenininho que esse livro é. Ele tem 94 páginas. É um livro minúsculo, mas com uma história extremamente maravilhosa. Leiam Pequeno Príncipe se vocês não leram ainda. Gente, esse livro é excelente. Leiam, pelo amor de Deus. A última pergunta é um livro pequeno, mas que eu abandonei. Eu tenho duas opções pra esse. Um é Mil Beijos de Garoto, que eu não tenho aqui também, né? Ele é um e-book, mas eu vou colocar a foto dele aqui do lado pra vocês verem. Que eu abandonei porque eu senti que eu não tava me conectando muito bem com a leitura. Mas eu abandonei bem no comecinho. Ainda quero ler esse livro, quero dar uma segunda chance pra ele, só que eu abandonei essa leitura. E o outro que eu abandonei, mas não foi porque eu quis abandonar em si, mas é todo esse tempo que eu tinha pegado emprestado de uma amiga minha, só que eu não tinha terminado de ler. E aí, tipo, ela pediu o livro de volta e eu devolvi, né? E aí eu não consegui terminar. Mas quero terminar de ler todo esse tempo porque eu estava gostando bastante da história, né? Enfim. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da book tag, né? Não esqueçam de ir lá no canal do Check-in Literário pra verem o vídeo original dele. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like aqui, que é muito importante, né? Se vocês ainda não deixaram, deixem o seu like aqui embaixo. Se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam também aqui embaixo. Nesse botãozinho aqui, que se tiver vermelho, significa que vocês não ainda não são inscritos no canal. Compartilhem com seus amigos, né? Se vocês têm gostado do vídeo, pra eles também conhecerem aqui o canal. Não esqueçam de comentar, né? Se vocês gostaram do vídeo, ideias de próximos book tags, que ajuda aqui essa book influencer de vocês, porque eu sou péssima com book tags e a minha memória é péssima. Eu vejo uma, esqueço de anotar e aí acabou, esqueci e já não gravo mais. Mas enfim, um beijo no coração de vocês. Tchau!